Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria de eu estar aqui conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Aleluia. A Bíblia nos diz no Evangelho de São João, no capítulo 14, quando o Senhor Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Pois eu vou e vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu tenho certeza que esse mesmo Jesus, que um dia disse essas palavras, ele já tem preparado um lindo lugar para cada um de nós, irmãos, quando nós todos juntos nos encontrarmos com ele na glória. Amém? Irmãos, a convite do irmão Carlos, permissão do pastor, me convidou para que nessa noite eu pudesse estar aqui para testificar aquilo que o Senhor Deus fez na minha vida e está fazendo na minha vida. Mas desde já eu quero dizer aos irmãos que eu não vim aqui para falar placa de igreja. Eu vim aqui para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Mas antes de eu testificar o que o Senhor Deus fez na minha vida e está fazendo na minha vida, eu gostaria de ler 2 versículos à igreja. Os irmãos tiver a sua Bíblia, abre aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, aonde estaremos lendo o versículo 7 e o versículo 8. Aleluia. Se nessa noite você sentir vontade de glorificar o nome do nosso Deus, você glorifique o nome do nosso Deus. Aleluia. Se nessa noite você sentir vontade de chorar, você chore, porque não é o pastor Mário, mas sim é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Amém? Livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8. Aleluia. Quem achou diz: estou indo para o céu. Quem não achou, diga: espere por mim. Aleluia. Glória a Deus. Isso é grande, isso é maravilhoso. Aleluia. Livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8. Amém? Diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 8: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Amém? Glória a Deus, que Deus é maravilhoso. O versículo 8 diz: levanta o pobre do pó, e desde o esterco, e desde o entulho, exalta o necessitado. Aleluia. Irmão, você que não me conhece, você que está me vendo agora aqui, você olhando aqui, você vai ver o pastor Mário aqui agora com um par de sapato no pé, vestindo um terno, uma camisa social, gravata. Aleluia. Isso porque Deus é bom e Jesus, Ele é maravilhoso. Vocês estão me vendo aqui dessa maneira. Só que a minha vida, irmãos, há uns anos atrás, não era dessa maneira que os irmãos estão me vendo. Quando eu era jovem, idade 16 para 17 anos, eu congregava na igreja evangélica Assembleia de Deus. E essa igreja, irmão, ficava situada aqui no bairro do Parque São Rafael, aqui em São Paulo, bem pertinho ali de São Mateus, divisa aqui com Mauá, divisa aqui com Santo André. E eu, jovem, idade 16 para 17 anos, congregava nessa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E essa igreja ali no bairro do Parque São Rafael, ela ficava situada na antiga Rua 82, que hoje essa rua já não se chama mais Rua 82. Hoje essa rua tem um nome, se chama-se Rua Pedro da Lama. É que antigamente as ruas ali em São Paulo, quando os bairros começavam, as ruas não eram por nome, mas era por número.
E eu, jovem, de 16 para 17 anos, congregava nessa igreja. Era uma igreja pequenininha, viu, pastor? E ficava situada na antiga Rua 82. Hoje essa igreja já não é mais uma igreja pequenininha. Hoje ali já é uma grande igreja sede. E a rua também não se chama mais Rua 82. Hoje essa rua tem um nome, se chama-se Rua Pedro da Lomba. Talvez os irmãos estejam até se perguntando, dizendo, mas pastor Mário, por que o senhor está fazendo tanta questão de falar o nome dessa rua, que antes era Rua 82, e hoje o nome dessa rua é Rua Pedro da Lomba? Irmãos, eu estou assim repetindo várias vezes o nome dessa rua, porque nesse meu testemunho que eu vou dar aqui essa noite, eu vou tornar a falar o nome dessa rua novamente. Então eu estou assim repetindo, que é para a igreja poder entender melhor esse meu testemunho. Porque foi lá na antiga Rua 82, que hoje chama-se Rua Pedro da Lomba, que o Senhor Deus fez uma obra na minha vida. Eu congregava nessa igreja, jovem, idade 16 para 17 anos. Mas por eu não dar ouvido à voz do meu pastor, por eu não acompanhar os cultos de ensinamento, por eu não vir às escolas bíblicas dominicais, por eu não dar ouvido à palavra de Deus, eu acabei me afastando da igreja, acabei me distanciando dos caminhos do Senhor Jesus. E nisso de eu ter me afastado da igreja, jovem, de 16 para 17 anos, eu comecei a frequentar essas festas que o mundo aí fora oferece. Comecei a participar em festas, em salões de bailes, comecei a participar em festas, em casas de famílias, enfim, tudo que o mundo aí fora oferece, eu comecei a participar. E nisso de eu começar a frequentar essas festas, eu comecei a fumar um cigarro. Esse cigarro de massa que se vende nos bares, nas padarias. Também comecei a tomar aquela bebidinha que eles oferecem nas festas. Eles falam, pode beber, essa bebidinha fraquinha, não faz mal, não tem importância nenhuma. Hoje é festinha de aniversário, é casamento, é Natal, é fim de ano, o pastor não está te vendo, é só para você beber socialmente. E aí eu fiquei fumando cigarro e tomando aquelas bebidinhas que diziam ser socialmente. Só que daí, irmãos, eu comecei a conhecer um outro tipo de amizade. E nisso de conhecer outro tipo de amizade, eu também comecei a usar droga. Comecei a fumar a maconha. Só que naquela época, no ano de 1976, 77, não se falava assim nessa droga, que hoje mundialmente é conhecido, o crack, a cocaína. Então nós jovens começamos a usar esses entorpecentes que se vendiam nas farmácias. Aí que ficou mais difícil, porque aí eu fiquei fumando cigarro, tomando aquelas bebidinhas que diziam ser socialmente, fumando a maconha e usando os entorpecentes. E o meu dinheiro já não dava mais para sustentar os meus vícios. Acabei perdendo uma casa que meu pai havia me deixado de herança ali no bairro do Parque São Rafael. Perdi essa casa nas bebidas, nas drogas, em festas, eu perdi essa casa. As portas de emprego, irmão, todas se fecharam para mim, porque ninguém emprega uma pessoa drogada, uma pessoa alcoolizada. Os meus parentes, os meus tios, tia, primos, que eu ia na casa deles pedir um prato de comida, eu chegava no portão, batia a palma, eles iam até o portão, conversavam comigo, e ali mesmo eles trancavam o portão e me mandavam embora. Muitas vezes, irmãos, quando eles me viam chegando no bairro onde eles moravam, eles pediam para um vizinho, um conhecido, falavam, vai lá, avisa o Mário, se ele aparecer aqui em frente de casa, fala para ele que eu vou mandar chamar a polícia para o prender. Irmãos, se eu for ficar testificando em detalhes, esse meu testemunho vai se tornar um pouco comprido. E eu sei que amanhã é segunda-feira, muitos irmãos e irmãs vão trabalhar. Então eu vou resumir, mas que dê para a igreja entender o trabalhar do Senhor Deus na minha vida. Eu quero dizer
conhecer os irmãos com um ladrão, viciado, traficante, um usuário de droga, um assaltante, um alcoólatra. Existe apenas 3 fins para esse tipo de pessoa. Um dos primeiros fins, irmãos, é ele ser morto pela polícia, ou então pelo próprio companheiro dele de assalto ou de usuário de droga. O segundo fim, irmãos, é ele morrer lá dentro de uma cadeia ou lá dentro de um presídio. E o terceiro fim, irmãos, é ele virar um mendigo de rua. Um homem jogado nas ruas, vivendo embaixo dos viadutos, comendo o lixo da rua. Foi o que aconteceu comigo. Eu virei um mendigo de rua. Eu vou perguntar aqui na igreja, mas eu acredito que vários irmãos e irmãs devem conhecer. Quem aqui na igreja conhece o bairro do Brás, aqui no centro de São Paulo? Levanta a mão. Quem conhece? Tem várias pessoas que conhecem. Ali no bairro do Brás tem aquele lugar que se chama-se Lago da Concórdia. Ali tem aqueles 2 viadutos onde o trem passa ali por baixo. Aqueles 2 viadutos, irmãos, foi a minha casa. Eu morei ali embaixo daqueles 2 viadutos. Ali na Radial Leste tem um viaduto que chama Viaduto da Alcântara Machado. Aquele viaduto também foi a minha casa. Aonde era a prefeitura ali em São Paulo, porque hoje a prefeitura é ali em São Pedro do Viaduto Chá. Mas antes era aqui embaixo, perto do Parque Dom Pedro com Brás. Aqui tinha a prefeitura, aqui do lado do colégio, aqui do lado vários viadutos ali. Aqueles viadutos eu também morei ali. O metrô do Brás, irmão, se algum dia desses os irmãos andarem de metrô, o metrô do Brás, até o metrô do Parque Dom Pedro, cada pilastra daquela que segura o metrô também foi a minha casa. Em cada uma daquelas pilastras eu morei ali. Ali eu colocava um papelão no chão, um jornal, ali eu deitava, dormia, acordava, saía pelas ruas, arrumava madeira, colocava ali em volta daquelas pilastras, ali eu fazia um fogo ali, arrumava uma lata, colocava ali, e ali eu cozinhava aquela comida que eu pegava, que eu achava, que eu ganhava, eu colocava ali dentro daquela lata, e ali eu cozinhava para mim comer. Como a gente costumava chamar, queima-lata, ali embaixo do viaduto. Ali no centro de São Paulo, tem o bairro da Liberdade, que é um bairro típico japonês. Muitas noites eu dormia ali na zona do bairro da Liberdade. A Praça da Sé, que é conhecida como Coração de São Paulo, muitas noites aquele banco da Praça da Sé foi na minha cama. Muitas noites eu dormia ali. E muitas vezes eu dormindo ali de madrugada, começava a chover, a chuva começava a me molhar, eu saía dali, entrava ali na rua direita e dormia ali embaixo das marquises das lojas, ali na rua direita. Dormia ali no Vale do Anhangabaú, dormia atrás do Teatro Municipal, dormia ali na varanda da Pitininga, dormia na Praça da República, dormia na Avenida São João, Avenida Rio Branco, dormia ali na Praça Princesa Isabel, dormi na Estação da Luz, dormi na Rua Aurora, Rua Guaianazes, enfim, em vários lugares serviram para mim dormir, para mim morar ali. E um dos lugares, irmãos, que mais comida eu ia buscar, é ali naquele grande mercado municipal que tem ali no Parque Dom Pedro, conhecido como Mercado Santa Rosa, outros conhecem como Mercadão. 4h30 da manhã eu ia para aquele mercado, porque 4h30 da manhã, irmãos, eles abriam uma porta muito grande, e dali de dentro do mercado eles tiravam vários tambores de lixo, vários sacos de lixo, e colocavam ali na calçada para o lixeiro começar a recolher. Enquanto o lixeiro não começava a recolher aqueles tambores, aqueles sacos de lixo, eu corria ali, abria aqueles sacos, pegava dali de dentro dos tambores, aquilo que eu achava que dava para mim comer, eu colocava dentro das caixas, dentro das latas e levava lá para baixo do viaduto, ali para baixo do metrô, para me comer. Mas, irmãos, eu fiquei vivendo nessa vida, morando ali debaixo dos viadutos, dormindo ali nas calçadas, dormindo ali no banco da Praça da Sé, comendo, irmãos,
aquele lixo que eu pegava na rua, aquele lixo que eu ia buscar no mercado municipal. Eu fiquei vivendo nessa vida, irmãos, somente até o dia em que o Senhor Deus da glória permitiu. O grande Jeová Jireh, o Senhor dos senhores, o grande Deus Altíssimo, irmão, de lá de cima das alturas, igreja, de lá de cima das alturas, Ele teve misericórdia de mim. Aleluia. Só Ele, irmãos, só Ele para mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher. Aleluia. Irmãos, numa noite, eu estava deitado ali debaixo do viaduto, onde era a antiga prefeitura ali em São Paulo. Eu estava deitado no chão dormindo, quando uma voz me chamou. Quando uma voz me acordou. Aquele falou: levanta daí, pega o ônibus, levanta daí, pega o ônibus. Irmãos, quando eu acordei com aquela voz me chamando, naquele momento, eu pensei que era um daqueles colegas que dormia ali que me chamavam. Porque era embaixo do viaduto, pastor. Quem chegasse com papelão, um jornal, ou até mesmo com cobertor, colocava ali no chão, ali deitado e ali dormia. E quando aquela voz me chamou, naquele momento, eu pensei que era um daqueles colegas me chamando. Mas quando eu olhei para o lado, irmãos, não tinha ninguém ali. Eu estava sozinho naquele local. E foi naquele momento que eu me levantei em pé. Dei a volta naquela grande pilastra que segura o viaduto, pensando que alguém estivesse até brincando comigo. Mas quando eu olhei ali, irmãos, também não tinha ninguém naquele local. E foi nesse momento que eu perguntei para mim mesmo. Eu falei: mas quem será que me chamou? Quem será que me acordou para me pegar no ônibus? Quando eu perguntei dessa maneira para mim mesmo, aqui no meu coração, uma voz começava a falar comigo. Ela falava: sai daí, pega o ônibus, sai daí, pega o ônibus. Irmãos, quando aquela voz começou a falar comigo, foi nesse momento que eu caí numa realidade. Foi nesse momento que eu olhei para mim. Foi nesse momento que eu me vi, o estado que eu me encontrava. Eu falei: mas eu pegar um ônibus desse jeito, nesse estado, nessa situação, a minha vida há uns anos atrás não era dessa maneira. Eu não vivia morando embaixo de viaduto. Eu não vivia dormindo em calçada, eu não vivia comendo lixo da rua. Eu tinha a minha casa. Eu chegava na minha casa, eu abria a porta, na minha sala eu tinha um sofá para me sentar. Eu sentia fome, eu ia até a cozinha, ali tinha comida para me comer. Eu ia para o meu quarto, ali tinha uma cama onde eu deitava, dormia. Eu me levantava, eu ia até o banheiro, ali tinha um chuveiro, eu tomava banho ali. Eu ia no meu guarda-roupa, eu abria a porta. Ali eu tinha calça, camisa, sapato. Eu me vestia. Eu saía na rua, eu dava sinal para o ônibus parava. Eu viajava para vários lugares. Mas agora, eu me encontrava ali, morando embaixo de viaduto, dormindo nas calçadas, comendo lixo da rua. Meu Deus! Irmãos, eu estava com um par de chinelo quebrado no pé. Eu estava com uma calça toda suja, rasgada. Eu estava com uma camiseta toda suja. Eu estava todo sujo, eu estava fedendo. Eu estava barbudo, eu estava cabeludo. Eu estava com as minhas pernas cheias de feridas. E eu estava com um bichinho que dá na roupa, que pega no corpo, que coça, que se chama muquirana.
Foi aí que eu olhei para mim. Eu falei, mas eu pegar um ônibus desse jeito, nesse estado, nessa situação? Mas aquela voz, irmãos, aleluia, aquela voz aqui no fundo do meu coração continuava falando comigo. Aquilo falava, sai daí, pega o ônibus, sai daí, pega o ônibus. E foi naquele momento, irmãos, que eu saí dali debaixo daquele viaduto e saí caminhando pela rua. Só a igreja, que o mendigo ele não anda de cabeça erguida, ele anda sempre de cabeça baixa. E eu fui caminhando pensando como eu iria pegar um ônibus, até que eu entrei ali na Avenida Rangel Pestana, que é uma das avenidas principais ali no Brás. E eu fui caminhando pelaquela avenida, até que eu parei, irmãos, ao lado de um ponto de ônibus. Quando eu parei ao lado daquele ponto de ônibus, que eu levantei a cabeça e olhei, eu não sei da onde, eu não sei como. Eu sei que veio um ônibus, irmãos, e parou bem na minha frente e abriu a porta. Eu não dei sinal para aquele ônibus. Também não vi ninguém dar sinal para aquele ônibus. Eu sei que aquele ônibus parou na minha frente e abriu a porta. Eu não pensei duas vezes não, irmãos. Eu entrei para dentro do ônibus, passei por debaixo da catraca e fui andando para o banco lá de trás. Apesar de ser tarde da noite, mas havia várias pessoas ali dentro daquele ônibus. E aquelas pessoas, quando me viram passar por debaixo da catraca, começaram a reclamar com o motorista, começaram a discutir com o cobrador. Ô motorista, como é que você deixa um homem fedendo desse jeito entrar aqui dentro do ônibus? Ô cobrador, dá um jeito com esse homem para fora, você não está vendo que ele está fedendo não? E eu fui até o último banco e eu me sentei. E aquele ônibus, irmãos, me trouxe ali no terminal São Mateus. Quando ele entrou dentro do terminal, o cobrador olhou para mim e falou, moço, aqui o senhor tem que descer, porque aqui é ponto final, o ônibus não segue mais. E eu desci, irmão, no terminal São Mateus. Só a igreja, que eu não conhecia aquele terminal, eu não conhecia. Porque quando eu saí do Parque São Rafael no ano de 77 para 78, não existia o terminal São Mateus. Existia ali um lugar que a gente chamava Larguina do Santa Adélia. Eu não sabia nem onde eu estava. Já era bem tarde da noite, o terminal já estava quase completamente vazio. Até que eu olhei que numa das pistas tinha um ônibus parado ali. Eu fui até aquele ônibus, ele estava com a porta de trás aberta. Eu entrei dentro do ônibus e aí eu me sentei. E aquele ônibus, irmãos, me levou eu lá no Parque São Rafael. Aleluia! Cheguei bem tarde da noite naquele lugar, desci do ônibus, me encostei numa porta de aço que estava ali fechada, e ali eu deitei ali no chão e ali eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, que o sol já estava bem claro, eu me levantei em pé. Só que quando eu me levantei em pé, irmão, eu tremia. Eu tremia, igreja, porque eu era um alcoólatra. Eu era um dependente do álcool. Porque toda pessoa que se torna um alcoólatra, quando ele acorda tremendo. Porque o alcoolismo já dominou os nervos da pessoa. E isso de eu ter me tornado um alcoólatra, irmãos, foi tudo por causa daquelas bebidinhas que não fazia mal, que não tinha importância, que o pastor não estava vendo, era só para mim beber socialmente. Aquelas bebidinhas socialmente, irmãos, me levaram a ser um alcoólatra. E eu ali comecei a caminhar pela rua, não sabendo onde eu estava. Até que de repente eu fui passando em frente à porta de um bar. E ali dentro daquele bar, pessoas antigas, conhecidos antigos, quando um deles me viu passar pela rua, me conheceu e começou a me chamar pelo apelido. Ô, Cabelo, quantos anos?
Tinham falado para mim que você já tinha morrido. Vem aqui, cabelo, vem aqui beber com a gente, vem aqui. Mas ninguém, nenhum daqueles que dizia ser meu amigo, nenhum deles teve a coragem de olhar para mim e falar: Mário, que situação você está? Olha sua roupa toda rasgada, você está vermelho. Vamos lá em casa tomar um banho. Eu vou te arrumar uma calça, uma camisa para você vestir. Nenhum deles falou isso, não. Nenhum daqueles meus amigos, que quando eu tinha um dinheiro, eu saía na rua, eles me abraçavam, batiam no meu ombro e falavam: ô, gente fina, ô, bacana, ô, meu amigo. Aleluia! Só que aquele dia, muitos deles passaram comigo, mas nenhum deles teve a coragem de bater no meu e falar: Mário, quer tomar um café? Mário, você está com fome? Vamos lá em casa, Mário, eu vou arrumar uma comida para você comer. Nenhum deles falou isso, não. É como a Bíblia nos diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É somente o que ele sabe fazer. E aquele dia, irmãos, eu fiquei caminhando pelo Parque São Rafael o dia todo, conhecendo aquele bairro novamente, porque eu não conhecia mais. Mas quando foi dando 7h30 da noite, irmãos, eu com fome, não apareceu ninguém sequer com um pedaço de pão para me comer. Eu saí de dentro do bar, parei bem no meio da rua, olhei para cima e gritei: meu Deus! O que é que eu vim fazer aqui neste Parque São Rafael de novo? Aqui já não é mais meu lugar, não. Eu vou embora lá para o Brás. Pelo menos lá embaixo do viaduto eu tenho uma lata. E amanhã cedo eu vou lá no Mercadão buscar alguma coisa para mim comer. E saí de lá, irmãos, e comecei a caminhar para ir embora. Este era o meu pensamento, irmãos. Mas não era o pensamento de Deus. Eu fui caminhando. Só, irmãos, que eu tinha andado o Parque São Rafael quase todo, mas não tinha andado numa rua que antigamente era a antiga Rua 82, que hoje o nome dessa rua é Rua Pedro da Nova. Eu não tinha andado por essa rua. E na hora de ir embora eu comecei a caminhar por essa rua, eu fui caminhando. Quando eu fui chegando mais da metade da rua, de repente eu comecei a ouvir um hino como alguém de muito longe, irmãos, tivesse ligado o rádio, aleluia. E aí eu sou bem baixinho daquele hino, começou a vir, começou a penetrar no meu ouvido, aleluia. Eu comecei a caminhar em direção àquele hino. Eu fui caminhando até que eu cheguei no local e parei. Quando eu parei, olhei, irmãos. Eu estava em frente à igreja evangélica Assembleia. Aleluia! Aquela igreja grande, toda iluminada. Só que a porta principal ali estava fechada. Mas o portão ali estava aberto, aleluia! E eu parei ali e fiquei ouvindo aquele hino. Até que de repente, pararam de cantar aquele hino. Quando pararam de cantar aquele hino, eu falei: eu vou ficar fazendo o que aqui no meio da rua? Eu vou embora. E eu peguei e dei um passo para frente para mim ir embora. Só, irmãos, que quando eu dei esse passo para frente, o meu pé bateu no chão e voltou para trás novamente. E aí eu comecei a balançar em frente à igreja. Eu ia para um lado, eu ia para o outro, até que eu consegui me equilibrar. Quando eu consegui me equilibrar, eu falei: quer saber uma coisa? Eu vou voltar para trás. Mas quando eu tentei virar para voltar para trás, também não consegui. Foi aí que eu comecei a entrar de lado para dentro da igreja. Parecia que alguém tinha pegado na minha mão e estava me puxando. Irmãos, pastores, aquele dia não tinha nenhum diabo ali na igreja.
ele não iria deixar ela entrar. Eita Deus! Porque aquele dia não era Receba, daquele. irmão, que é de Deus! A porta estava fechada. Glória a E eu Deus! estava todo sujo, com a roupa toda rasgada, barbudo, cabeludo, e eu estava cheirando a pinga. Ele ia chegar e falar: não, moço, hoje não tem culto, o senhor vai embora e volta um outro dia. Só, irmãos, que aquele dia não tinha nenhum diabo ali, não. Não tinha, porque o Senhor Deus já tinha um plano na minha vida. Irmãos, e eu ali no quintal da igreja, de repente, dentro da igreja começaram a cantar aquele hino novamente, aleluia. Aí eu comecei a caminhar pelo quintal da igreja. Eu fui caminhando e ali sim, irmãos, ali no quintal da igreja tinha uma porta aberta. Quando eu vi aquela porta aberta, eu falei: eu vou entrar aí dentro dessa igreja. E eu peguei e entrei, irmãos, para dentro da igreja, aleluia. E lá dentro da igreja, irmão, lá dentro da igreja, pastor, estava as irmãs do círculo de oração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando eu entrei para dentro da igreja, naquele momento, as irmãs pararam de cantar. O irmão que estava tocando parou de tocar, porque ninguém esperava um elemento daquele jeito entrar dentro da igreja. Um homem todo sujo, com a roupa toda rasgada, barbudo, cabeludo, ninguém esperava. E ali aquelas irmãs ficaram me olhando, eu fiquei olhando para aquelas irmãs, e ali eu me sentei, ali no banco da igreja. Quando eu me sentei ali, as irmãs conversaram uma com a outra, conversaram com o irmão, e aquele irmão começou a tocar novamente, aleluia. E as irmãs voltaram a cantar novamente. As irmãs voltaram a louvar a Deus novamente, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pastores, quando as irmãs voltaram a louvar a Deus novamente, igreja, aquela mesma voz que havia falado comigo lá embaixo do viaduto, lá no Brás, aquela mesma voz começou a falar comigo novamente ali dentro da igreja. Só que agora ela falava: Mário, olha onde você está, Mário. Dá uma olhada. Mário, você lembra dessa igreja, Mário? Você lembra dessa igreja? Pois foi nessa igreja, Mário, que há muitos anos atrás você cantava com a mocidade. Irmãos, quando aquela voz começou a falar aqui no meu coração, aleluia, eu comecei a tremer ali naquele banco. A minha perna começou a me dar treino, meu coração disparou numa batedeira aqui dentro do meu peito. Parecia até que ele ia sair pela boca para fora. E eu ali naquele momento eu falei: eu vou morrer. Eu vou morrer aqui dentro da igreja. Mas quando eu falei assim, foi aí que falou novamente: Mário, dá uma olhada nessa porta, Mário, que você entrou. Você lembra, Mário, dessa porta? Foi pois por essa porta, Mário, um dia você foi embora da igreja. Mário, olha esse lugar que você está agora, dá uma olhada, Mário, você lembra? Pois foi aqui, Mário, pois foi nesse mesmo lugar, que há muitos anos atrás, Mário, você pulava e dava glória a Deus. Mas quando aquilo falou novamente, eu me levantei em pé. Eu não sabia mais o que eu fazia. Se eu ficava olhando as irmãs cantando, se eu ia embora, se eu me sentava novamente. Mas aquela voz, irmão, aquela voz aqui no fundo do meu coração continuava falando comigo. Aquilo falava: Mário, vai lá na frente, Mário, vai lá na frente, vai lá na frente. Aí eu saí daquele lugar e comecei a caminhar em direção às irmãs. Quando eu fui chegando perto dela, elas pararam de cantar. O irmão que estava tocando parou de tocar, foi se aproximando de mim.
Naquele momento, irmãos, eu não sabia nem o que eu ia falar. Mas de repente, me veio na memória um hino muito antigo. Aí eu olhei para as irmãs e falei, eu posso pedir um hino? As irmãs olharam uma para a outra, olharam para o irmão. Ele balançou a cabeça dizendo que sim. Aí o irmão virou para mim e falou, pode, se a gente souber cantar, a gente canta. Eu falei, vocês sabem cantar aquele hino? O rei está voltando. Aí o irmão olhou para outro, virou para mim e falou, olha, nós não sabemos cantar esse hino, mas nós sabemos cantar aquele, segura na mão de Deus. Eu falei, então canta, irmão. Então canta porque eu quero segurar na mão de Deus. Irmãos, como eu falei que eu queria segurar na mão de Deus, aquela irmã estava sentada, ela se levantou em pé. Ela apontou o dedo para mim e falou, você quer segurar na mão de Deus? Eu falei, eu quero, irmã. Ela falou, então você ajoelha que nós vamos orar. Irmãos, eu dobrei o meu joelho ali no chão, aleluia. Aquelas irmãs do círculo de oração se levantaram em pé. Levantaram essa mão ungida que elas têm, aleluia. Elas têm a mão ungida, meu pastor, elas têm, aleluia. Levantaram as mãos e começaram a orar. Irmãos, quando as irmãs começaram a orar, aqui das minhas costas um peso que há muitos anos eu carregava. Quando as irmãs começaram a orar, aquele demônio saiu das minhas costas. E ali naquele momento, irmãos, eu pude levantar minha cabeça. E ali eu pude olhar o rosto de cada uma daquelas irmãs que estava ali. Eu fui olhando até que de repente, eu comecei a olhar para o rosto de uma irmã e comecei a me lembrar da fisionomia do rosto dela. Aí eu me aproximei dela e falei, eu lembro da senhora. A senhora lembra de mim? Aí ela estava com óculos, levantou, abaixou, olhou para mim e falou, não estou lembrando de você. Eu falei, eu sou o Mário. Quando eu falei que era o Mário, a filha dela estava atrás das mães, eu grito, mãe, aqui está aí, é o Mário, mãe, é o Mário, Samuel, é o Mário, mãe. Aí ela me pegou pela mão e puxou e falou, Mário, é você mesmo, é você? Eu falei, sou eu. Falou, Mário, puxa vida, se você soubesse quantos anos eu fiquei orando por você. Eu não sabia mais se você tinha morrido ou se você estava vivo. Eu não tinha um lugar para mim. Eu não tinha um lugar para mim. Mas o Senhor Deus, o grande Jeová Jireh, é o Senhor da providência. Ele foi lá no coração do pastor Dr. José dos Santos e ele permitiu que eu pudesse dormir ali na cantina da igreja. E de lá eles me levaram para uma casa de recuperação. A Missão Ebenezer é uma casa evangélica que tem ali em Porra. E ali eu fiquei um bom tempo ali. Até que um dia o pastor Raimundo me chamou e falou, não, você já faz bastante tempo que você está aqui. Agora você tem que dar essa vaga para outra pessoa. Você arruma a sua roupa, porque eu acabei agora mesmo de ligar para o pastor José dos Santos, que amanhã ele vai vir te buscar para você ir embora. Irmãos, quando ele falou isso, eu até fiquei contente, né? Porque eu vi muitas pessoas indo embora, mas quando foi à noite, fizemos a última oração ali na sala, cada um foi para o seu quarto, eu fiquei sozinho ali, abri a porta ali da sala, saí para fora.
E ali eu comecei a chorar e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, tem uma coisa que não está certa. Todo mundo que saiu daqui sempre veio alguém da família buscar. Não foi o pai, outra tia, outro tio, outro irmão, outro primo, outra esposa, cunhado. E eu, Jesus. E eu que não tenho ninguém. Talvez esse pastor vai chegar para mim amanhã e falar, agora você já está bem, agora você tem roupa aí, agora você procura um lugar para você ficar. E eu vou para onde, Jesus? Eu vou para onde? Irmãos, eu ali chorando, quando aquela voz falou novamente no meu coração, vá e abre a Bíblia, vá e abre a Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia ali na sala, abri e caiu no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fui deitar. No dia seguinte chegou o pastor José com o carro. Pegaram minha roupa, colocaram dentro do carro, fizemos a oração e viemos embora. Aí chegamos ali no Parque São Rafael, na antiga Rua 82, que hoje chama-se Rua Pedro Dalon. O pastor José parou ali com o carro, ele desceu, eu desci. Ele abriu o portão da igreja, me chamando mais, vem comigo. Aí eu fui com ele, subi as escadas. E lá em cima, num dos departamentos da igreja, ele abriu uma porta, empurrou, olhou para mim e falou, irmão Mário, o senhor está vendo esse quarto aqui? A partir de hoje, aqui vai ser o seu quarto que você dormir. Aí eu falei, ô glória, ô Deus! Calma, peraí, tem mais uma coisinha bem aqui. Aí eu desci as escadas, e embaixo da igreja tem uma cozinha. Aí ele abriu a porta da cozinha, empurrou, olhou para mim e falou, irmão Mário, o senhor está vendo essa cozinha aqui? A partir de hoje, aqui também vai ser a sua cozinha. Só que tem uma coisa, o senhor não vai me fazer aquilo que o senhor fazia lá embaixo do viaduto, hein? Aí eu olhei para ele e perguntei, irmão, o que é, pastor José? Aí ele virou para mim e falou, queimar lata, porque aqui tem bastante panela. Eu morei um bom tempo ali na igreja. Morei ali até o dia 22 de novembro de 1997. Quando foi no dia 22 de novembro de 1997, no sábado de manhã, eu fui até a casa do pastor José dos Santos, entreguei para ele a chave da igreja, a chave dos departamentos, e saí de morar na igreja, mas não de congregar na igreja. Eu saí de morar na igreja, irmão, porque o Senhor Deus me deu uma esposa. O Senhor Deus me deu aleluia. E no dia 26 de outubro de 1998, às 2h10 da manhã, ali no Hospital São Mateus, o Senhor Deus me deu um filho, igreja, aleluia. E para completar a bênção, no dia 4 de junho do ano 2001, ao meio-dia e 40, ali no Hospital Promarte, ali em Santo André, o Senhor Deus me deu mais um filho, igreja, aleluia. Só ele. Ele vai lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, no meio da sujeira, no meio dos ratos. Ele pega um mendigo, bêbado, resmungão, briguento. Ele levanta ele de lá, restaura a vida dele, liberta ele. Vamos mostrar para os irmãos as marcas aqui. Eu vou mostrar para os irmãos as marcas aqui na minha perna, aqui, ó. Essas marcas que os irmãos vão ver, eu vou passar aí para os irmãos verem. Essas marcas aqui eram tudo buracos essas marcas aqui. E desses buracos aqui saiu bicho. Mas como saía bicho? É porque era muita sujeira. Era muita sujeira e eu bebia demais. Então quer dizer que isso aqui se ficava inflamado e com a sujeira criava bicho. E essas marcas que eu tenho aqui não é só na perna, não, eu tenho ela também no corpo também. Mas o irmão Carlos, quando ele foi me buscar na estação e vinha me trazendo para cá, ele falou, pastor Mário, você pode mostrar as marcas da perna, mas se o senhor me arrancar a roupa lá dentro da igreja, eu te boto para fora. É brincadeira. Ele é um homem de Deus, aleluia. Mas eu vou
Até precisa temporário aqui, Deus, de poder e glória. Essa perna aqui era para ser cortada, mas Jesus falou: não, tu vai entrar. Aleluia! Os irmãos aqui, esse Jesus, ele faz isso. Ele vai lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, no meio da sujeira. No meio da sujeira, ele pega o mendigo de lá, restaura a vida dele, ele liberta a vida. Ele faz isso, é o nosso Deus que vai. Esse Jesus, ele faz isso. Ele vai lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, no meio da sujeira. Ele pega o mendigo de lá, levanta, restaura a vida dele. Glória a Deus! Deus, poderoso, aleluia! Meu Ele vai lá embaixo do viaduto, no meio do lixo, no meio da sujeira. Deus, aleluia! Porque tu és bom. Esse Jesus, ele faz isso. Ele vai lá embaixo. Ele faz isso. Esse Jesus vai, essa perna vai ser cortada, falou: não, tu vai andar. Um dia, Deus, de lá de cima das alturas, ele olhou para baixo. E quando ele olhou para baixo, ele me viu, eu deitado lá embaixo do viaduto. E de lá de cima ele falou: Mário, a partir de hoje, Mário, ninguém mais urina em cima de você, Mário. Mário, a partir de hoje, ninguém mais joga água em você não, Mário. Mário, a partir de hoje, ninguém mais bate em você não. Mário, a partir de hoje, você não é mais esmoléu, porque eu te tirando daí. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Eu quero falar uma coisa com você, meu. Esse mesmo Jesus, um dia mudou a minha vida. Eu quero dizer que hoje ele também quer mudar a sua. Aleluia. Ele também quer fazer um milagre. Nosso Deus, ele não é um Deus de fazer exceção de pessoa, não. Ele quer sempre o melhor. Eu era um mendigo de rua e ele me fez ser um pai de família. Aleluia. Imagine o que ele pode fazer na sua vida. Mas para que isso aconteça, é só você dar ouvido àquilo que Deus está falando agora. O Espírito Santo de Deus, ele está batendo na sua porta, aqui no teu coração. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para você: eu te amo, eu te amo, e eu também quero fazer essa mudança. É só você abrir a porta, é só você deixar, só falar: Jesus, muda a minha vida. Jesus, a partir desse momento, eu sei que o Senhor é o salvador da minha vida. Eu sei que o Senhor morreu um dia na cruz por mim, pelos meus pecados. E hoje o Senhor me trouxe aqui na igreja. E eu quero, Senhor Deus, a partir de agora fazer parte do Senhor Deus no meu coração. Eu gostaria de orar por você nesse dia. Se dentro do seu coração está dizendo isso, se dentro do teu coração você está sentindo a vontade de abrir a porta e deixar Jesus fazer morada, e dizer para ele: Jesus, você é o salvador da minha vida, muda também a minha vida. Se você está sentindo isso agora, eu gostaria de dizer: Senhor, eu seu lugar, porque essa minha frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus.
desse lado aqui. Essa boca está afastada dos caminhos do Senhor, mas hoje tem retornado. Jesus está te dando uma oportunidade de você voltar para os caminhos do Senhor, fazer uma nova aliança com Deus. Aleluia. Saia do seu lado. Esse lado é comigo. Tem alguém? Olha do seu lado, dá uma olhada. Vê se tem alguém que está afastado. É que não é difícil, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém. Ei, Jesus está te chamando dessa noite. Ele tem algo para fazer hoje na sua vida. Não endureça o seu coração. Ele está batendo forte. É Jesus dizendo para você que Ele te ama. Ele quer fazer essa mudança na sua vida. Venha, saia do seu lugar. Venha aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é Deus. Esse Deus é Deus. Aleluia. Vamos. Aleluia. Esses dias atrás, eu moro lá no Itaim Paulista. Esses dias atrás eu fui testemunhar também numa igreja lá. E lá atrás tinha um senhor. Eu também fiz um convite a ele, para que ele pudesse aceitar Jesus como Salvador. Aí ele falou, não pastor, hoje não, eu vou deixar para um outro dia, eu vou ouvir aí. E passou 2 semanas, eu encontrei com o pastor daquela igreja, perguntei para o pastor é aquele senhor. Ele foi lá, disse que ia voltar, aceitar Jesus. Mas infelizmente ele não veio e não vai vir mais. Aí eu falei, mas por quê? Porque esses dias atrás ele foi tirar um dinheiro lá no banco. Na saída do banco, lá o ladrão foi assaltar ele, acho que ele reagiu e acabaram atirando e ele morreu ali no Itaim Paulista. Eu não quero dizer que isso vai acontecer na sua vida, não é isso que eu quero dizer. Eu apenas quero te dizer que o dia do amanhã não nos pertence a Deus, pertence somente a Deus. E se Deus te trouxe você hoje aqui, é porque Ele tem algo na sua vida para fazer. Ele está te dando uma oportunidade. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Então não deixe para tomar essa decisão comigo. Tome hoje, porque Jesus hoje, Ele está te chamando. Ele quer fazer uma aliança com você. Talvez você nesse momento fale, pastor, mas para mim não tem jeito. Olha, eu era um mendigo de rua. Eu comia lixo da rua. Eu vivi 17 anos na rua de São Paulo. Não tinha 17 anos. Mas um dia Deus teve misericórdia da minha. Eu quero dizer para você. Talvez você pense que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus tem jeito para a sua vida. Venha, saia do lugar. Jesus está te chamando hoje. Venha aqui na frente. Jesus tem uma aliança com você. Jesus tem uma aliança. Não deixe para amanhã, não. É hoje que Jesus está te chamando. Vamos ficar em pé, gente. Vamos orar. Aleluia. 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 Nessa oração, nós vamos estar orando. Mas se você sentir, vem aqui na frente. Porque eu sei que Jesus tem um plano grande na tua vida. Jesus tem um plano grande na tua vida. Só depende de você. Sai, vem aqui na frente. Aceite esse Jesus como Salvador. Porque Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos orar por essas pessoas que estão aceitando Jesus hoje. Que estão se reconciliando com Jesus. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Tem mais uma chance ainda. Venha. Jesus está te chamando. Jesus está tocando no meu coração que tem jeito. E tem uma pessoa aqui que Deus tem um particular contigo. Deus está te dando uma chance nessa noite. Deus quer mudar a sua vida. Você está dizendo não. Mas Jesus quer mudar a sua vida hoje. Não deixe para amanhã.
Jesus está te chamando. Venha para Jesus. Venha para Jesus, essa oportunidade. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua vida hoje. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se eu soubesse o quanto grande é o amor de Jesus por você, aleluia, você já estaria vindo correndo aqui na frente. Porque Jesus, ele te ama, aleluia. O inimigo lá fora, ele só veio para matar, roubar e destruir. É o que ele faz. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É o que ele quer fazer na sua vida hoje. É o mistério de Deus. Nós vamos estar orando. Quando isso, vem aqui na frente, porque Jesus quer mudar a sua vida. Vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, maravilhoso. Deus que ele fez aí, as almas que estão no estado de Deus, meu Deus. E abrir o seu coração porque o Espírito Santo de Deus falou. Abençoa a vida delas. Usa-las com o teu sangue, Jesus querido. E escreva na casa do Jesus querido, sabe o que cada um precisa. O que cada um vem buscar. Eu sei que as tuas mãos estão estendidas sobre eles. Papai querido, perdoe todos os seus pecados. Lave eles com sangue e carmesim. E escreva, Senhor, o nome deles no livro da vida. Para que naquele dia, Jesus querido, você possa chamar a cada um dentro do seu nome. É que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, amém, amém. Podem sentar, vamos, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu já vou passar para o pastor. Mas antes de passar para o pastor, aleluia. A vida dos Romanos, capítulo 12, o versículo 13 diz assim: comunicai aos santos as suas necessidades e segui as hospitalidades. E é a Bíblia que nos fala para nós comunicarmos aos santos. Então eu vou comunicar uma necessidade aos santos. Se falasse comunicar aos ímpios, eu tinha que ir lá fora, mas está dizendo aos santos, então é aqui dentro da igreja. Então eu vou comunicar uma grande necessidade aos irmãos.